Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. Quando o salmista disse que vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar, ele estava se referindo a estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Ele estava falando em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, em intimidade com o Criador. E é isso que eu e você devemos desejar ardentemente todos os dias, estar na presença do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não tem nada melhor nesta vida do que estar diante dele, do que viver na presença dele. Ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus a você nesse dia e o texto está registrado no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22, e nos diz assim esse texto maravilhoso: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E nós vamos para a nossa meditação desse dia. Saber que Deus é Senhor e que Ele põe um limite ao poder do mal faz aguentar e suportar muito sofrimento. Vejamos o exemplo de Jó. 4 vezes sucessivas lhe trazem notícias de desgraça e infortúnio. Primeiro, inimigos sabeus roubam-lhe todos os bois e jumentos e mataram os empregados. 2. Raios mataram todas as ovelhas e seus pastores. 3. Inimigos caldeus tiraram-lhe todos os camelos e empregados, e como se não bastasse perder em pouco tempo tudo o que representava riqueza e segurança material, ainda desaba uma 4ª desgraça. Um vento forte fez desabar a casa por sobre os 7 filhos e 3 filhas, enquanto celebravam um banquete com amigos. Morreram assim toda a sua segurança, alegria e esperança. O crente e piedoso Jó, antes tão agraciado, é agora desgraçado. Ele tem motivo para tristeza e luto, expresso por ritos como rasgar a túnica e raspar a cabeça. Jó, antes de aparência imponente e nobre, agora é literalmente arrasado e reduzido a um trapo. Mas ele se ajoelha e, com o rosto no chão, começa a orar.
Essa oração brota de profundezas que somente a fé no Deus, aparentemente oculto e escondido, consegue perscrutar. Essa oração não é possibilidade humana, mas é obra do Espírito Santo e demonstra que Deus é Senhor apesar de toda a desgraça que pode desabar sobre uma pessoa. Somente a partir da fé que brota do Espírito Santo pode-se orar e cantar como Lutero. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é a nossa herança. E nós vamos orar a Deus nesse momento. Querido e amado Pai, quanta desgraça, quanta tragédia, tristeza, dor sofreu este homem de fé, íntegro, reto e que se afastava do mal, Jó. Eu te peço nesse momento, Senhor, quem sabe algumas das pessoas que me ouvem nesse dia estão atravessando coisa parecida. Tristezas, medos, sofrimentos, dor com filhos, com esposa, esposo, enfermidades. Mas eu te peço que nessa hora, assim como Jó, tinha uma fé inabalável no Senhor. Tinha uma esperança, uma confiança no Senhor. Que o Senhor acrescente a esse homem, a essa mulher, que de repente esteja atravessando algo semelhante, Senhor. Pai, estende o teu braço, estende a tua mão sobre essa pessoa e abençoa, conforta, consola, sê o ajudador dela, Pai, aquele que vai e abraça, conforta e consola. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um destes ouvintes da oração da manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E você pode nos ajudar a chegar até mais pessoas quando você curte, compartilha e comenta no nosso canal. O YouTube entende que o material é de relevância e ele mesmo se encarregará de enviar essa mensagem da oração da manhã a muito mais pessoas. Faça isso, não custa nada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.